Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem, um testemunho para edificar a sua vida. Hoje eu quero falar com você que tem enfrentado aí obstáculo na sua vida, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Muitas vezes tem orado, tem pedido algo ao Senhor e parece que não há resposta, parece que Deus não está te vendo. Saiba que Deus está contigo. Deus contempla cada passo que você dá. Deus cuida de todos os detalhes. Só que muitas vezes nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está vindo desse lado e Ele nos surpreende vindo do outro lado. Muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer de uma forma e Deus faz de outra. Mas uma coisa é importante você saber. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, como diz a sua palavra. Então o que nós precisamos? Precisamos ter fé. O que nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Então, diante da dificuldade das nossas vidas, muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma saída. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos que Deus não está conosco, que aquela situação vai nos sucumbir. Isso aconteceu com Noemi. Está aqui na palavra do Senhor, é o livro de Ruth. Eu vou falar um pouquinho sobre Noemi. Não sei se você já conhece, se você já conhece, esteja aí junto comigo ouvindo. Se você não conhece, você vai aprender um pouquinho. Vou resumir rapidinho. Noemi morava ali com seu marido, com seus filhos em Belém e estava passando uma situação muito difícil naquele local, uma crise. Então o marido dela resolveu ir para outra cidade. Então seu marido teve uma ideia, pegou a família e foi morar em Moabe, tentando a vida naquele lugar, correndo daquela crise. Chegando naquele local, estabeleceu a sua vida ali. Noemi era casado com Elimeleque, até li aqui porque o nome é diferente, né? E tinha 2 filhos e foi morar naquele lugar, Moabe. Uma cidade muito idólatra, que serviam outros deuses, mas ele estabeleceu a vida dele naquele lugar. Seus filhos casaram com 2 moabitas, uma chamada Ruth e a outra órfã, e ali ficou naquele lugar. Eles viveram naquele lugar por 10 anos, e ali ela perdeu seu marido, ficou viúva, e depois os seus 2 filhos também morreram. Então Noemi ficou simplesmente desamparada. Naquela época, quando seu marido morria, os seus filhos cuidavam, né? E quando os filhos morriam, tinha alguém ali da família, alguém para estar sustentando a viúva, mas Noemi naquele momento estava sozinha. Então Noemi resolveu, isso é interessante, Noemi resolveu mudar de atitude. Noemi resolveu sair daquela situação, mas ela estava angustiada, ela achava que Deus havia deixado ela de lado, ela achava que ela estava sozinha, mal sabia ela que Deus já tinha providenciado o escape. Por isso que eu trago essa mensagem para você. Muitas vezes nós passamos algumas situações que nós pensamos que estamos sozinhos, que Deus nos desamparou. Mas o nosso Deus nunca nos desampara. Ele olha, Ele cuida de cada detalhe. E você às vezes não está entendendo, mas Deus está trabalhando, mesmo nessa situação difícil. E foi o que aconteceu com Noemi. Noemi não sabia, mas Deus já tinha providenciado um escape. O nosso Deus já havia contemplado a vida de Noemi e já estava preparando um futuro de bênçãos, um futuro de vitória que ela, claro, não conseguia enxergar. Então é isso que acontece conosco. O futuro está lá na frente, nós não contemplamos o futuro, nós não conseguimos ver o futuro, mas há um futuro de bênçãos e vitória para nós. Nós precisamos apenas confiar em Deus, mesmo que essa situação hoje, que estamos vivendo, seja uma situação que você olha de um lado, olha para o outro e não vê saída, saiba que há um futuro de bênção para você. Você apenas precisa confiar em Deus. Então Noemi, nesse momento, olha para a situação dela e acha que ela está perdida, que não tem mais jeito. Então ela resolve sair novamente daquele lugar e voltar para sua terra, pois ela havia ficado sabendo que ali em Belém as coisas já estavam mais normalizadas. Então é onde ela decide ir para lá sozinha. Então ela se despede da sua nora, né? Essas noras eram daquele local, então ela queria que elas vivessem a vida dela ali, elas ainda eram novas, e elas poderiam casar novamente e constituir a sua vida, né? Mas já Noemi já era avançada de idade. Então, para ela achava que não tinha mais jeito. Então ela resolveu voltar para a terra dela. E algo interessante aconteceu. Tanto Orfa como Ruth, ela se despediu delas. E Orfa, claro, resolveu ficar ali na terra dela. Mas Ruth resolveu acompanhá-la. Olha só, você vai entender aqui na frente que Ruth é o escape. Que Ruth é a provisão de Deus para a vida de Noemi. E Noemi naquele momento não estava entendendo isso. Então quando Noemi se despede de Ruth, Ruth fala para ela que não a deixará sozinha. E fala assim na palavra do Senhor, no versículo 16, Ruth 1, versículo 16. Olha só o que Ruth fala para Noemi. Vamos ler, Ruth 1,
E o versículo 16 que diz assim, ó: Disse, porém, Ruth, não me isses para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha que atitude linda dessa mulher, dessa moça, né? Ela poderia ter ficado na terra dela, ela poderia constituir a família dela novamente, mas ela preferiu seguir Noemi. Ela preferiu seguir a Noemi e também seguir o Deus de Noemi. Então essa foi uma atitude que faz toda a diferença na vida de Ruth e na vida de Noemi. Nenhuma das duas sabia que tinha um futuro de bênçãos lá na frente. Nenhuma das duas sabia que Deus já tinha providenciado o escape para esse momento tão difícil que elas estavam passando. Então, resumindo, quando elas chegam ali na terra de Belém, né? Novamente chega ali, Noemi está dilacerada. E olha só o que Noemi diz no versículo 19, eu vou ler até o 21. Diz assim, ó: Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então aqui Noemi está tão angustiada que ela queria até que mudasse o nome dela. Não me chame de Noemi, me chama de Mara. Mara significa amarga. Então ela está amarga, ela está amargurada, claro, devido ao que ela passou. Ela perdeu o maior bem que ela tinha. Além de estar pobre, como ela mesma diz aqui, ela perdeu seu esposo, ela perdeu seu marido. Ela olhava para ela e via que não tinha nenhuma saída. Mas você observa aqui que nem Noemi e nem Ruth entendem o que Deus está fazendo. Nessa situação difícil, Deus já tinha providenciado um escape. Então você vai ver lá na frente que eu vou dar uma resumida aqui na história, porque o que eu quero que você entenda aqui é a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Você vai ver lá na frente que Ruth conhece Boaz, um homem muito rico, que, segundo a tradição, né, aquele parente mais próximo tinha que casar com a viúva. E Boaz era um homem rico e fazia parte da família, era parente de Noemi. Então, Boaz casa-se com Ruth. E Ruth torna-se uma mulher rica que cuida de Noemi e ainda faz que a descendência dela cresça. E através dessa bênção, né, dessa união de Ruth e Boaz, veio também Davi. E da sua descendência veio Jesus. Olha o futuro que Deus reservava para Noemi e Ruth. Mal sabia elas. Então olha que coisa linda que Deus fez, né? Nessa situação tão difícil que as duas estavam passando, elas não sabiam que no futuro próximo tinha algo maravilhoso que Deus já havia reservado para elas. E é isso que acontece conosco também. Nós precisamos entender que o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos qual é o futuro, mas nós sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus que cuida de cada detalhe. Então nessa situação que você está passando, talvez a sua provisão já está diante dos teus olhos, já está pertinho de você, mas você ainda não conseguiu enxergar. Então apenas confie em Deus, entregue a sua vida nas mãos dele, confia nele, porque o melhor ele fará por ti. E logo, logo você estará glorificando o nome do Senhor, exaltando a ele pela bênção que irá receber. Amém? Então é isso. Eu vou agora terminar fazendo uma oração por nós, para que o nosso Deus nos abençoe hoje, segunda-feira, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu vou terminar com uma breve oração. Vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença, quero te glorificar pela tua grandeza, quero, Pai, te pedir em nome de Jesus que tu abra a nossa visão, que tu nos dê sabedoria, que nós possamos aprender, Senhor, a confiar em ti, pois tu não mudou, Senhor, quem mudou somos nós, a nossa fé é muito pequena, muitas vezes diante da situação difícil, Senhor, nós achamos que estamos sozinhos, nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo, mas nós sabemos, Pai, que tu és grande e fiel, nós sabemos, Senhor, que tu está em todo lugar, que tu és soberano sobre todas as situações e que tudo está nas tuas mãos, Pai. Senhor, nos abençoe essa semana. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa está precisando, talvez uma porta aberta, talvez uma cura, talvez uma restauração, Senhor, no seu lar. Meu Deus, seja o que for, para ti não existe o impossível. Entregue cada um nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar nosso caminho, que o Senhor venha abrir a nossa visão, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Pai, para que possamos, Senhor, estar apto a receber as tuas bênçãos.
Transforme a nossa história, Pai. Que assim como Noemi, Senhor, que o Senhor abençoou, transformou a vida dela, a provisão já estava do lado dela, era Ruth que estava ali do lado dela. Através de Ruth, tu transformou a história de Noemi e transformou a história de Ruth. Pai, que o Senhor venha colocar no nosso caminho provisões, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha colocar por terra todo impedimento. Senhor, se tiver algum mal, alguma coisa contra nós maligna, seja quebrada agora para a honra e glória do teu nome. Pois a tua palavra diz, Senhor, que tu és conosco, Pai. Nós precisamos apenas crer, pois tu não mudou. Senhor, eu te agradeço, te glorifico por tudo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. É isso, amada irmã que está aí do outro lado. Confia no Senhor. Deus tem tudo em tuas mãos. Deus tem o controle de tudo. Ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós não estamos entendendo, mas o Senhor está trabalhando a nosso favor. Apenas confie e creia. Deus é contigo. Amém? É isso. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.